Espírito Santo, nos ajude, que essa mensagem hoje fale com o teu povo. Eu oro que aqueles que chegaram aqui precisando de um toque, de uma orientação da tua mensagem, eles sejam supridos naquilo que o Senhor tem para eles. Senhor, colocamos os nossos ouvidos atentos a ouvir e os nossos corações dispostos a obedecer, em nome de Jesus. Honre a sua palavra nessa manhã, amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série falando sobre maturidade espiritual, e comecei na semana passada trazendo um contexto, falando que maturidade, ela é expressa em duas vertentes. A primeira vertente, a vertente da família, do noivo com a noiva, do marido com a esposa, e a segunda vertente que a gente pode entender maturidade é no ambiente de casa, do pai com o filho, ou dos pais com os filhos. E eu não pude explicar com mais detalhes sobre os pais com os filhos, por isso que eu disse, vou deixar para essa semana, e por isso hoje eu quero dar uma ênfase, que paternidade gera maturidade, e Deus trouxe você hoje de manhã aqui, para aprender um pouquinho sobre maturidade, para que você possa ter uma vida abençoada de fato. E eu quero começar com um testemunho dentro da minha casa, junto com os meus filhos, já que eu vou falar sobre a paternidade que gera maturidade. Davizinho era pequeno, eu estava vindo de uma viagem, e nessa viagem tinha acontecido muitas bênçãos no evento que eu fui ministrar, e uma das bênçãos que aconteceu, é que muitas pessoas tinham sido curadas, Deus tinha derramado muitos sinais naquele culto, e eu voltei para casa, quando eu estava no caminho para o aeroporto, uma mulher me chama e fala assim: pastor, vem aqui na minha casa, a minha filha Marina, tinha 8 anos, ela foi visitada por Deus. Eu disse, em casa? Ela falou, em casa. Eu falei, eu vou passar lá. Quando eu cheguei lá, a Marina estava coberta de pó de ouro. Eu falei, mas irmão, o que é isso? Pastor, ela disse que foi no céu, andou com Jesus, e depois Jesus colocou ela no escorregador, e ela voltou para casa. E quando eu fui no quarto, ela estava assim, cheia desse pó. Marina entregou uma mensagem de Deus para mim naquela manhã, e eu vim para casa, radiante de ter ouvido o que eu ouvi, e ver o que eu vi. E aí eu encontrei no carro, a Anne foi me buscar, e a gente iria almoçar em algum lugar que eu não lembro, estava chegando de viagem, e estava chovendo um dia como esse, só que tinha muito trovão, muito relâmpago, e o Davi estava no carro pensativo, olhando para fora, e eu tinha contado pelo celular, contei no carro de novo, e ele, pai, você poderia contar de novo aquela história? Eu falei, filho, eu já contei tanto, eu não vou contar de novo não, depois a gente conversa. Pai, porque eu acho que eu também estou tendo uma experiência com Deus. Eu falei, que bênção, que lindo, filho. Ele, não, mas é uma experiência diferente. Diferente como? Deus está falando comigo. Eu falei, o que Deus está falando com você? Que eu vou morrer hoje. Espera aí já não é uma experiência, né? Isso é um pesadelo. E eu falei, como assim você vai morrer hoje, meu filho? Pai, porque Deus está dizendo, assim mesmo, botou aquela voz de choro espiritual, porque Deus está dizendo que eu vou morrer hoje. E eu disse, e se Deus está falando isso, você tem certeza que vai para o céu? Eu tenho. E por que você está chorando? Porque eu nunca mais vou ver vocês. Eu digo, rapaz, o negócio está ficando sério mesmo. Eu falei, Davi, como que Deus te falou? Deus falou num trovão, e eu ouvi a voz dele dizendo, Davi, você vai vir para cá hoje. E eu falei, filho, tem um detalhe, na minha casa, porque eu sou o pai nessa casa, o chefe da casa, quando Deus vai fazer alguma coisa significativa, Ele fala comigo. Base bíblica para isso é que a palavra diz que Deus não faz nada sem antes compartilhar com os seus servos, os profetas. E eu entendo que o meu papel de pai em casa, não é ser um Zé qualquer, não é ser o dono do controle remoto, ou o manda-chuva. O meu papel dentro da minha casa é ser um sacerdote, um profeta do Senhor que ouve a voz de Deus. Então eu falei, filho, Deus não falou comigo, então não vai acontecer isso. Ele, como assim? Você acha que Deus só fala com você? Eu digo, ora, Deus só fala comigo? Não, Deus fala com todos, mas Deus não quebra princípios. E a Anne assim, meu amor,
ele não está entendendo, explica com mais calma. Minha esposa muito pedagógica, explica desse jeito, para a criança entender, e eu já não estava conseguindo, porque não tinha jeito pedagógico para explicar para o menino que está dizendo que vai morrer, e o pai está dizendo para ele, você não vai morrer, porque Deus não falou comigo, e ele estava dizendo, quem é você para dizer que eu não vou morrer? Então eu me impus como pai, dizendo, vamos fazer o seguinte, lindão, essa conversa está encerrada. Se você morrer hoje, você vai dormir e não vai acordar. Eu vou no seu quarto, me coloco de joelho, peço a Deus para ressuscitar você, vou orar por você, para Deus fazer você voltar, aí eu te peço perdão e vou dizer agora, leva ele de novo, Deus. Agora, se você não morrer, você e eu temos um trato, você vai me ouvir e eu vou te ensinar a ouvir a voz de Deus, porque eu acho que você não está ouvindo corretamente. Ele, tá bom, mas você vai chorar muito porque eu estou indo embora. Eu digo, então tá bom. E a Anne ficou como aquela mãe que não quer ver o filho chorar e nem ter traumas no futuro, foi segurando de um lado, segurando do outro. Psicóloga sabe fazer isso bem, como eu não sou psicólogo, enfim, eu pego o outro lado do soldado ruim, mas vamos lá. Comemos, voltamos para casa, era final do dia, eu confesso a você que eu estava assim, Senhor, que eu esteja ouvindo certo, porque se esse menino morrer, agora o Senhor vai ter que me ouvir, para poder ressuscitar, e eu pedir perdão dele. E aí fui orando, e chega de noite, vamos para a cama, todo mundo, fui orar por eles, e ele chorando, pai, eu estou muito mal, porque eu não vou ver você, nem a mamãe. Fica tranquilo, meu filho, eu vou orar e você vai ressuscitar, ou você vai ter um compromisso comigo. E Davi dormiu. 6 horas da manhã era o horário que a gente acordava para ir para a escola, e eu já levantava assim, papai já fez o café, já está tudo certo. O Dani rápido levantou, e o Davi nada. Bora, Davi! E o Davi nada. Eu digo, Jesus do céu, eu vou lá. O Davi estava com a cabeça coberta. Eu entro no quarto, fico olhando, ver se tinha respiração, não estava conseguindo ver. Eu digo, Senhor da glória, eu vou tocar nele. Davi, o Davi nada. Davi, nada. Aí eu chego perto, quando eu chego perto, eu escuto uma respiração. Eu digo, ai Jesus, obrigado. Obrigado, porque eu ganhei essa aqui, e ele vai ter que me ouvir. E aí o Davi olha, abre o olho assim rápido e fala, pai, assim mesmo, e ele é dramático, pai, será que eu fui para o céu e Deus teve misericórdia de vocês e eu voltei? Eu digo, que conversa fiada é essa? Que Deus teve misericórdia, você voltou, porque agora nós temos um compromisso. Eu vou ensinar você a ouvir a voz de Deus. Eu começo dizendo para você, com esse testemunho, que paternidade gera maturidade. Paternidade precisa ser firme o suficiente para que os filhos aprendam a ser flexíveis o suficiente. Onde não há firmeza, também não vai ver ternura do outro lado, não vai ver flexibilidade. Quando não existe, eu não estou falando de rigidez, eu estou falando de firmeza. Eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus firme. Eu estou dizendo que no processo da gente amadurecer, Deus não está preocupado se você sabe muito ou sabe pouco, Ele está dizendo apenas ouça e aprenda. E a lição que eu trago para você através desse testemunho é que Deus levanta figuras paternas para nos ensinar a ouvir a voz dEle perfeitamente. Porque todo filho só consegue conhecer alguma verdade a partir da perspectiva do seu pai. Eu vou repetir, todo filho só consegue ter um prisma, um viés, uma perspectiva sobre a vida a partir da visão do seu pai. É o pai que apresenta o mundo para o filho. É o pai que apresenta a realidade do filho. Eu lembro que eu pontuei da última vez aqui na pregação, dizendo, a maioria de nós, que teve uma vida traumática, que teve uma vida difícil, que recebeu muito peso e muita condenação dos nossos pais, o nosso grande risco é a gente repassar para os nossos filhos as nossas mazelas. E é por isso que Deus está dizendo, eu quero curar você, porque eu quero que você seja uma bênção para a sua casa, eu quero que você seja uma bênção para os seus filhos, eu quero que você seja uma bênção para a sua geração.
Deus está levantando uma figura paterna sobre a sua vida. Não fuja, não gere um embate, não resista, porque figuras paternas geram maturidade. E começa em casa, começa no nosso lar. Qual é o grande conflito que nós temos internamente quando a gente pensa sobre figuras paternas? Porque talvez a minha referência de figura paterna seja uma referência rígida, seja uma referência difícil, seja uma referência que não é um bom exemplo, seja uma referência de mau caráter, mas Deus está dizendo, a sua referência não pode ser homens. Você pode admirar homens, você pode até seguir homens, mas no final das contas a sua referência principal é o seu Pai, é Deus quem está nos céus, e Ele está dizendo, eu sou perfeito, eu amo você, eu tenho o melhor para você. Deus tem um caráter ilibado, porque Ele não erra, Ele não peca. Paternidade gera maturidade. Tem um texto que diz em Filipenses 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo escrevendo à igreja de Filipenses, ele estava preparando o coração da igreja para os momentos difíceis que iriam vir. Eu vou dizer para você, momentos difíceis vão vir. Em algum momento na sua vida, na minha vida, momentos de dificuldades vão vir. Problemas, terremotos, momentos em que você vai se sentir com medo, sem saber para onde ir. Paulo está dizendo, fique tranquilo, porque eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você, Ele há de completar essa obra até o dia de Cristo. O que Ele está afirmando para nós é que o que está vindo sobre você, o processo que Ele está gerando, o caminho que Ele está conduzindo você, não é para a sua morte, é para a sua preparação, é para formar Cristo em você. Por isso, não fuja desse ambiente de contenção, não fuja desse ambiente de limites, não fuja desse ambiente de paternidade, porque esse ambiente protege você. Esse ambiente ensina você a ser firme, esse ambiente desenvolve você. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em você, Ele não vai deixar você pela metade, Ele vai completar. Ele não vai deixar você pelo caminho, Ele vai completar até que Jesus volte. Há uma obra de Deus, que é o seu Pai, em você, para gerar maturidade. Deus está trabalhando em você hoje, através das coisas que você está vivendo, através das dificuldades, através dos confrontos. Deus está trabalhando na sua vida. Vou dizer de novo, Deus está trabalhando na sua vida. Talvez você esteja dizendo, Ele esqueceu de mim. Talvez você esteja dizendo, Ele já não sabe mais quem eu sou, Ele já não ouve mais a minha oração. Deus está trabalhando em você, e a ferramenta que Ele vai usar é contenção. Sabe o que é contenção? Parada, não. Pastor, mas Deus trabalha com não. Deus trabalha com não mais do que com sim, porque o sim não desenvolve você. O sim é a luz verde, você faz o que você quiser, na hora que você quiser. O não trabalha em você. Quando você recebe um não, você precisa lidar com os sentimentos internos. Você precisa lidar com a sua cabeça, os pensamentos de julgamento, de crítica, de condenação, de rebelião. Olha, nada melhor do que um bom não. Não está na hora, não é o tempo, espere um pouco mais. Nada melhor do que um não para colocar a nossa vida em ordem. Deus está operando na sua e na minha vida, através do que nós chamamos de uma faixa de contenção. Estávamos dirigindo o carro da Anirley no passado, vários anos atrás, na época da Copa, e a gente num cruzamento perto do shopping, tinha uma faixa de contenção antes da rotatória. Óbvio que a gente tem que parar, ou óbvio que a gente deveria parar, né? Que o brasileiro não para naquela faixa, e obviamente eu sou brasileiro, então às vezes também não paro. Aí a gente vai para os Estados Unidos dirigir, você não pode passar do sinal pare, e se você passar e a polícia te ver, já era, você está frito e a multa é alta. E aí a gente foi parar nessa faixa de contenção. E quando eu parei, de repente veio um cara atrás da gente que
arrebenta a traseira do carro e joga a gente lá no meio. Eu olho para trás e eu digo, meu Deus, o que foi isso? As crianças começam a gritar, Anne, calma, psicóloga, calma, vai estar tudo certo. E a gente, calma criança, está tudo bem, só bateram na gente, a gente está no meio da rua, risco de outros carros virem bater na gente, mas está tudo certo, está tudo bem. E aí eu fui sair do carro, quando eu saio do carro e olho pelo retrovisor, o homem está com uma pistola na mão. Eu falei, eu não vou descer daqui. Ela, meu Deus amor, ele vai matar a gente. Eu falei, ele vai matar a gente e eu vou ver se o carro anda para eu sair daqui, porque eu não vou descer. O cara estava, eu acho que com medo de eu descer e brigar com ele. Então antes de eu brigar com ele, ele já estava dizendo, não venha que você vai levar. Mas ele não sabia se eu tinha uma metralhadora no carro também. Enfim, né? Ele arriscou, blefou. E aí a Anne falou, deixa que eu vou lá. E ela desceu. Eu falei, não vai lá, eu vou lá. E ela falou, moço, o que está acontecendo? E ele disse assim, por que vocês pararam o carro ali? Ela falou, porque é uma faixa de contenção. Aí ele baixou a arma. Realmente, desculpa, eu errei. Resumo que o cara pagou. Resumo que deixou a gente, os meninos traumatizados toda hora que passavam naquele lugar. Mas me traz uma lição para falar para você, que muitas vezes você gera acidentes com outra pessoa, porque você não entendeu que quando tem uma placa de pare, não é para você seguir, é para você parar. E se você seguir, não só você vai se machucar, como você pode machucar outras pessoas. E esses são os prejuízos da imaturidade. Pessoas imaturas, elas só estão buscando sim. Escute, você está precisando de alguns nãos. Pense comigo, a maioria de vocês que são adultos, se os seus pais tivessem dado umas chibatadas a mais em você, se os seus pais tivessem dado umas palmadas a mais, é provável que você não teria enfrentado ou batido a cara em algumas portas como você bateu, não teria tropeçado como você tropeçou, mas às vezes o seu pai foi flexível demais, a sua mãe foi flexível demais. O que acontece? Você só tinha o sim. Eu conheço pessoas que o pai deu um carro quando a criança tinha 14 anos de idade, falou, esse é o teu carro. O cara não dava atenção, mas a forma dele dizer eu estou presente era dar dinheiro e comprou um carro. Disse para o outro, você pode sair de casa e voltar a hora que quiser. Um menino com 12 anos, que teve muitos problemas com vícios. Escute, todas as vezes que você está num ambiente de extrema flexibilidade, que não tem contenção, que não tem resistência, você adoecerá, porque a imaturidade gera prejuízo. E Deus está dizendo para você, eu não estou nem aí se o seu pai, ele te deu limites demais, eu não estou nem aí se o teu pai foi flexível demais, eu sou o teu pai, e quando eu disser não para você, será não. Tem gente que está querendo ficar testando para pegar o visto, para sair do país o tempo todo. Eu vou, agora vai. Se Deus falou não, lindão ou lindona, já era, você não vai. Não, mas eu tenho passaporte vermelho, eu entro a hora que quiser. Se Deus disse não, você vai e não vai dar certo, você volta de novo. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender que existem prejuízos quando nós nos movemos em imaturidade. E um dos contextos que vem na minha mente está em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 32. E o tema ou o subtítulo desse texto é o filho pródigo. E esse filho pródigo, que a gente acha que foi o menino que saiu, né? O gastador, o esbanjador, aquele que foi embora. Filho pródigo eram os dois. Filho pródigo foi o que foi embora e filho pródigo foi o que ficou. Você conhece a parábola. E a Bíblia diz que aquele que foi, ele pegou inconsequentemente todo o dinheiro, e ele gastou tudo com prostitutas, ele gastou com bebedeira, ele gastou com festas. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você, alguns de vocês que estão aqui, estão pedindo dinheiro a Deus, estão pedindo para passar num determinado curso, e parece que a coisa não está indo, está esperando um concurso, parece que a coisa não está indo. Antes de você dizer que Deus te abandonou, pergunte se você está maduro o suficiente para essa vaga. Pergunte se você está maduro o suficiente para essa herança. Pergunte se você está maduro o suficiente para essa quantidade de dinheiro. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus te ama tanto, que Ele não quer que você queime uma bênção por causa da tua imaturidade. A imaturidade gera prejuízos.
Esse menino que saiu e que foi embora, gastou tudo, não sobrou nada. Talvez você diga, não, mas eu não sou um jovem igual a ele, eu não vou fazer isso. Talvez você não faça isso com o dinheiro do seu pai, com uma herança, ou com a possibilidade de um dinheiro que você juntou, talvez não, mas talvez você tenha feito isso no seu casamento. Talvez você estava bem em casa e você falou, eu vivi muito tempo aqui, eu nunca tive outra mulher, eu preciso ir para fora e curtir a vida, eu preciso conhecer um pouquinho mais outras coisas e outras pessoas. Talvez você fez isso com os seus filhos, quando você simplesmente disse, eu não tenho tempo para você, porque eu tenho que pensar em mim mesmo, e aí você saiu pela rua, e você foi fazer as suas coisas, e não pensou que você tinha um filho. Escute, a imaturidade gera prejuízos. E quando isso acontece no âmbito natural, na nossa casa, dura coisa quando você perde o respeito do seu filho. Dura coisa quando você perde a admiração do seu filho. Cuidado para não fazer tanto dinheiro e preparar uma vida maravilhosa e ter um filho que lá na frente vai dizer, eu daria toda a minha fortuna para ter o meu pai do meu lado, para a gente tomar um café e conversar. Escute, Deus não está preparando você para você ser um homem de negócio, Deus está preparando você para você ser um homem de Deus, um discípulo de Jesus, um homem de verdade. Dinheiro é consequência. Nós acabamos de ler que Deus ama a prosperidade do seu povo, então não está em Deus o fato da gente não estar fluindo em tudo que a gente precisa, está em nós. Vamos alinhar a nossa vida, vamos pedir ao Senhor, nos dê maturidade, ó Deus, me dê maturidade. Por quê? Porque a imaturidade gera prejuízos. Esse menino queimou o dinheiro que ele poderia ter no futuro. O segundo menino ficou em casa trabalhando, e parecia ser um bom menino, estava do lado do pai, servindo ao pai, fazendo tudo que o pai pedia, estava tudo bem, e o pai todos os dias orando, Deus, meu filho está longe, será que ele comeu hoje? Manda ele de volta, Senhor, tem misericórdia dele. E o filho que estava trabalhando, num dado momento, quando vê que o irmão estava voltando para casa, depois de vir dilacerado, ter queimado o dinheiro da família, ter desonrado o nome da família, lá está vindo o irmão, e a Bíblia diz que o pai saiu correndo ao encontro do filho. O pai saiu correndo de tal maneira que, ao encontrar o filho, ele abraça o filho e ele fala, eu estava esperando você. Escute, a maturidade de um pai é para restaurar o filho, não para humilhá-lo. Todos os pais que sabem ser pais, eles não disputam com os filhos. Todo pai que sabe ser pai, ele exerce paternidade e não uma competição. O pai não estava ali para dizer, está vendo? Você gastou todo o dinheiro e agora você não tem mais nada, vem aqui que eu vou te dar uma surra, vou bater na tua cara e eu vou te deixar comendo com os porcos. Porque é isso que a gente espera. Tanto que o menino chegou para ele e falou, pai, você pode me deixar comendo com os porcos, você pode me deixar com o teu servo, pode fazer o que você quiser comigo, porque ele já estava acostumado a uma vida miserável. Me larga aí, eu não preciso de muita coisa. E o pai falou, não, você é o meu filho. Deus está passando para nós uma lição hoje. Não importa onde você esteja, não importa como você esteja, se a tua imaturidade te produziu prejuízos, Deus está dizendo, eu estava esperando por você. Volta para casa. O teu lugar não é na rua, o teu lugar não é sendo exposto na rua, o teu lugar não é com os porcos, o teu lugar não é com os servos, porque você é filho. Escute, filho, está difícil, está complicado, está triste, nebuloso, sombrio. Deus está dizendo, não importa, vem para casa, você tem um lar, eu vou te ajudar. Mas eu perdi todo o dinheiro, mas eu coloquei tudo a perder, mas eu manchei o nome da família. Ele está dizendo, tudo que você fez é uma realidade que foi contra você, mas vem de volta para mim, porque eu vou restaurar você. Tem gente hoje de manhã que chegou nessa igreja, que Deus está dizendo, chega de tentar ficar vagueando por aí, chega de tentar ficar buscando oportunidade de consertar um erro que começou lá atrás. Ele está dizendo, para e vem para os braços do Pai, porque na paternidade há maturidade. Deus está chamando você de volta para Ele. E a Bíblia diz que aquele menino foi bem recebido.
O pai deu a ele novas vestes, deu um anel, deu sandália, restituiu. É isso que o nosso pai faz, ele é restituidor. Deus há de restituir os anos que foram roubados pelo devorador. Deus há de restituir a alegria, Deus há de restituir o casamento, Deus há de restituir a sua família, Deus há de restituir o que precisar ser restituído. A esperança, a alegria, a fé. Em contrapartida, quando esse cara entra em casa, o irmão mais velho estava lá dizendo: ô pai, o que é isso? Como assim? Como assim não, pai? Eu estou aqui o tempo todo. Como assim o que, pai? Esse irresponsável, inconsequente, foi lá fora, pintou e bordou, e agora o cara vem aqui, o senhor está dando tudo para ele? Esse dinheiro também não é meu? Puxa vida, pai, eu estou aqui esses anos todos com você, o senhor nunca fez uma festa para mim? O cara chega depois de gastar dinheiro com a prostituta, o senhor faz um churrasco de cordeiro com ele? Que é isso? Que bagunça é essa? Eu estou vivendo no mundo certo? E o pai olha para ele, e o pai se admira dizendo: filho, você é o meu filho que está em casa. Aquele filho que é o teu irmão, que é meu filho, saiu, e hoje há alegria, porque ele voltou de volta para casa. Você está no ambiente de segurança. Tudo que eu tenho é teu, você não precisa. Se você quisesse fazer uma festa, pedisse, eu estava aqui, filho. E aqui eu vejo os dois extremos. Por isso que eu digo que ambos eram pródigos. Um estava perdido na rua e o outro estava perdido em casa. Um estava perdido na inconsequência, porque queria provar o valor da vida inteira. E o outro estava perdido dentro de casa, porque queria provar o seu próprio valor. Valor não se prova, se reconhece. Quando você fica tentando provar o seu valor, você se humilha demais. Quando você fica tentando provar o seu valor, você fica mendigando amor. Valor não se prova, valor se reconhece. E quando você não sabe o teu valor, você precisa de outras pessoas para se comparar. E aqui está o prejuízo da imaturidade desse outro irmão que ficou em casa, do irmão mais velho. Sabe qual é o prejuízo? É que ele estava diante da herança o tempo todo, mas ele precisava fazer por merecer, para poder dizer: olha que agora eu mereço. Ele precisava que o pai fizesse uma festa para ele, dizendo: filho, você é muito especial, porque para ele não bastava ter acesso à herança. Eu vou tentar exemplificar para você. Deus está dizendo para você, não é o quanto você luta para ser amado, porque Deus ama você, mesmo você não merecendo. Não é o quanto você luta para ser especial, porque Deus está dizendo: para mim você é especial, mesmo que você não faça nada nessa vida, você é especial. E olha, não é o quanto você está do lado do Pai, porque muitos estão do lado do Pai, mas estão com um rombo enorme. Deus está dizendo: quando você está do meu lado, não é para você provar que você é mais especial do que outros. Quando você está do meu lado, é para você receber o meu amor. Ambos estavam vazios de sentido. Ambos estavam perdidos dentro de si, e por isso demonstraram um grande nível de imaturidade. E aí eu lanço isso para você, dizendo: a imaturidade gera prejuízos. Quantos de vocês aqui já se levantaram e disseram: eu quero que Deus me dê logo os meus 18 anos para eu sair de casa? Ou então: eu mal vejo a hora de eu conseguir ter o meu próprio dinheiro para eu estar debaixo do meu próprio apartamento. Isso é ótimo, mas se você está saindo para provar que você é bom, você vai quebrar a cara. É muito bom que você tenha a sua vida e você se sustente, mas se você está tentando mostrar para o teu pai que você é bom o suficiente, você é um pródigo, e todo pródigo coloca a perder tudo que tem na mão. Por isso que Deus está dizendo: eu quero amadurecer você, porque quando você amadurece, você não é mais aquele que vai estragar a herança. Quando você amadurece, você não é mais aquele que vai sair por aí cobrando do seu pai.
quando você amadurece, você compartilha dos tesouros do seu pai, para poder você ser um abençoador de vida. Eu quero declarar sobre você: Deus quer amadurecer você, para Ele confiar tesouros na sua mão. Deus quer amadurecer você, para Ele confiar segredos sobre o seu coração. Deus está chamando você de volta para Ele. Por quê? Porque paternidade gera maturidade. E eu quero concluir dizendo o seguinte: a maioria de nós está travado na vida, não consegue avançar, não consegue crescer, porque nós somos um filho imaturo. E a questão ou o ponto de ser um filho imaturo, ele é caracterizado pela fase da infância, a infância espiritual. E eu quero fazer uma rápida correlação com você. Na infância natural, um bebê, ele precisa ser carregado como o Theo. É carregado no colo, alguém troca a fralda dele o tempo todo, ele chora, alguém tem que colocar comida na boca dele. O Theo precisa de atenção extrema, porque senão o Theo vai morrer. Isso é no mundo natural. Como que é no mundo espiritual? No mundo espiritual, a pessoa que está nessa fase da infância, ela é aquela que recém chegou na igreja, como alguns de vocês, que não conhece o evangelho, que não conhece a palavra, que está dizendo: Deus, eu não entendo sobre isso, me ajuda. Aí vem alguém, um discipulador, um pastor, um líder, que anda do seu lado e diz: ó, vamos estudar esse livro, deixa eu te mostrar como é. Isso significa trocar fralda espiritualmente, significa orientar, dar comida na boca, dar aquele leitinho na boca. O filho que está na infância espiritual, ele precisa de atenção extrema, e nós temos pessoas aqui que precisam de atenção extremas, e as pessoas que precisam de atenção extremas precisam ser acolhidas. E como que elas são acolhidas dentro da nossa casa, da nossa família? É só o pai e a mãe que cuida? Sim ou não? Eu acho que não. Pelo menos na nossa casa, os meninos mais velhos cuidam dos mais novos. Os mais novos, eles começam a confiar que os mais velhos vão estar com ele. Ontem, quando a gente saiu, a Sara nem quis pegar na minha mão. Primeiro que eu não ia naqueles brinquedos doidos lá, porque eu tenho compromisso com você e com a obra de Deus. O Tiago me chamou e falou: pastor, você não vai subir? Não, mas por quê? Porque amanhã eu vou pregar, eu tenho compromisso com as pessoas, o diabo só quer uma brechinha para me matar, eu vou ficar aqui embaixo. Não é trauma, e se for, a minha psicóloga particular vai me tratar depois. Não é isso? Então, vai tratar? Ótimo. Então deixa eu dizer para você, um filho natural, quando ele é pequeno, todos da casa cuidam. Como que a gente sabe que tem gente madura em casa, que tem gente mais velha? Porque uns cuidam dos outros, uns olham pelos outros. Uma vez nós tivemos um problema aqui nessa igreja. O problema era que de repente alguém viu que faltou um biscoito na sala das crianças, e esse biscoito na sala das crianças que faltou, fez com que alguém, ou algumas pessoas olhassem e dissessem: que absurdo, faltou biscoito na sala das crianças, mas isso não pode ser, o que está acontecendo? A igreja está negligenciando as crianças, e ficou um burburinho, e eu não sabia disso. Quando isso chega a mim, através de uma das líderes, a gente chama rapidamente a nossa líder de crianças. Vem aqui, querido, o que está acontecendo? Nada, pastor, é que faltou, e eu estava anunciando para o financeiro para comprar para a semana que vem ter. Alguns pais não puderam trazer, naquele dia deu um problema. Aí você vê como a imaturidade acontece. Eu quero deixar esse ponto bem clássico para você entender como que é maturidade no reino do Espírito. Aí, por sinal, a gente tinha vendido um equipamento, umas caixas de som, e tínhamos comprado umas novas que estavam lá dentro da igreja naquele dia. Alguém chegou e disse: espera aí, está sem biscoito e comprou caixa nova? Ninguém comprou caixa nova, nós trocamos a caixa que a gente tinha, vendemos e compramos outra. Mas e o biscoito das crianças? Resumindo, eu sentei com uma pessoa e falei: deixa eu te mostrar um detalhe. Você é um homem adulto. Seria muito melhor que quando você tivesse visto o que teria faltado, eu faria o seguinte: eu teria ido no mercado, comprado uma caixa grande de biscoito, ou umas 3 caixas, e teria dado para as crianças.
e teria vindo e dito: pastor, faltou lá, mas eu já provi, tá? Será que o senhor pode ficar atento, ou o financeiro, porque isso não sou eu, para a semana que vem resolver, para não faltar para as crianças, ou daqui a 4 semanas, e a pessoa ficou: puxa vida, eu deveria ter feito isso. E eu vou te falar por que eu estou te falando isso, igreja. Porque a tendência de pessoas imaturas é apontar, julgar e acusar. Pessoas maduras resolvem, geram soluções, ajudam, contornam problemas e não geram problemas. Então não é porque você é um adulto aqui, um pai de família, que você é maduro. Nós vamos saber que você é maduro não é pela sua barba branca. Nós vamos saber que você é maduro não é pela sua eloquência. Nós vamos saber se você é maduro pela forma como você administra a sua vida pessoal e como a sua vida pode gerar benefícios para cuidar de outras pessoas. Deus está convidando a mim e a você hoje para que a gente cresça em maturidade. Então nós sempre vamos ter filhos imaturos no nosso meio. E talvez você esteja hoje imaturo em alguma área, mas a Bíblia também nos revela que nós temos filhos maduros no nosso meio. E quais são os filhos maduros? Aqueles que assumem responsabilidade. Na Bíblia nós vemos 2 termos: o primeiro é huios, que é filho maduro no grego; o segundo é teknon, que é filho imaturo. O filho imaturo, ele é herdeiro de tudo que um pai tem. Ele é herdeiro de tudo. Tudo que o seu pai tem é seu. Mas o filho maduro, ele não apenas é herdeiro. O filho maduro, ele desfruta da herança. Sabe por que a gente chega na igreja com dificuldades? E a gente fala: meu Deus, pastor, não estou aguentando, eu vou retroceder, pastor, eu não estou aguentando, pastor, eu vou largar tudo, eu vou deixar o evangelho, porque parece que Deus não me ouve. Sabe por que você faz isso? Porque você ainda não conheceu a Deus. Porque quando você amadurecer, você vai entender que você não apenas é herdeiro, você pode desfrutar da herança. Pastor, e como eu desfruto? Eu desfruto crescendo em maturidade. Porque se existe prejuízo para a imaturidade, existe benefício para a maturidade. E eu quero concluir dizendo qual é o benefício da maturidade. O benefício da maturidade é que Deus compartilha com você todos os recursos dele. Você que chegou hoje aqui, você pode dizer: Senhor, está me faltando algo. Ele vai te prover. Mas existem coisas que você não vai nem precisar pedir. Você simplesmente vai dizer: Pai, eu estou declarando, eu estou recebendo e eu estou vivendo isso. E você vai receber, porque você é maduro. Eu e a Anne, nós já fizemos orações ao Senhor dizendo: Pai, nós precisamos disso aqui. E o Senhor falou: eu não iria fazer, mas porque vocês estão pedindo, eu vou fazer. Sabe por quê? Quando você alcança a maturidade, Deus derrama chaves, porque você se torna confiável. Nós vamos continuar ainda mais falando sobre o 3º estágio da maturidade espiritual no domingo que vem. Mas agora eu quero aproveitar com você e eu quero orar na conclusão dessa mensagem, dizendo: talvez você se veja como esse filho pródigo, e talvez você caiu hoje aqui nesse culto, dizendo: rapaz, será que eu deveria estar aqui? Porque agora Deus está falando comigo sobre não, não e não, e eu vou dizer: você está precisando de alguns nãos, até que você consiga ser liberado para alguns sims. Talvez alguns nãos estão vindo aí há algumas décadas, e Deus está dizendo: deixa eu ajustar esse ponto, que as coisas vão acontecer. Todos nós somos chamados à maturidade espiritual, e eu quero dizer para você que, como pastor e pai espiritual nessa igreja, eu vou pontuar o que necessário for para que você cresça, para que a nossa organização seja o melhor lugar do mundo, para que você encontre vida aqui dentro, exatamente do jeito que eu expus essa questão do biscoito que aconteceu, porque isso são coisas corriqueiras. Vão acontecer outras coisas, e nós estaremos juntos com você para dizer: faz desse jeito, se posicione dessa maneira. Afinal de contas, o reino não é sobre um menino inconsequente que pega os recursos e vai embora para gastar e depois fica de qualquer jeito por aí. O reino é sobre alguém que está junto com o Pai, dizendo: Pai, a tua vontade é a minha vontade. Eu quero convidar você a ficar de pé, porque tem uma oração especial que eu quero fazer por ti. Antes da gente tomar a Santa Ceia nessa manhã, eu tenho que fazer essa oração por você. Eu quero ministrar o seu coração sobre isso. Feche os seus olhos, você que chegou hoje aqui.
e que entende que essa mensagem, de alguma maneira, ela é para você. Você que entende que talvez tem uma área que você está perdido, patinando, e você não consegue romper e vencer, eu declaro que hoje o Senhor está dizendo: não fuja mais, vem, porque eu estou com saudade de você. Ele está dizendo: não corra mais, eu estava esperando você. E eu sei que tem pessoas aqui que estão dizendo: eu quero voltar para esse lugar. E não é que você está desviado de Deus, mas é que às vezes uma decisão errada, às vezes é uma situação onde você está orgulhoso, você não reconhece. Deus está chamando você de volta para Ele. E se você é essa pessoa que você quer voltar para Ele, nesse sentido, dizer: Senhor, estou à tua disposição, usa a minha vida, Ele está aqui hoje para tocar você e para curar você. Eu quero declarar sobre você que se encontra nesse nível, nesse estágio: o Senhor vai tocar o teu coração agora, e Ele vai restaurar você. Todo medo vai sair de você, o medo de ouvir conselho, o medo de se colocar diante da autoridade de Deus, o medo de dizer: eu vou confiar novamente. Deus está quebrando o seu coração, e você não está nem sentindo, porque você está sendo duro ou dura de coração. O Senhor está dizendo: amoleça o seu coração, abra, baixe as defesas, tire todas as fortalezas ao seu redor. O Senhor hoje quer te abraçar, e eu não posso continuar esse culto sem chamar você aqui à frente, porque nós vamos te dar um abraço, representando que é o Pai recebendo você. O Pai está dizendo: vem, que eu estou com saudade. Onde é que está você? Você vai sair do seu lugar e vem aqui, vai ter alguém aqui agora. Lindona, vem aqui, você abraça mulheres. Lucas Góes com a Bárbara também fica aqui. Pastor Tiago, Kate, Anirley, vem aqui, nós vamos abraçar as pessoas que tiverem vindo. Olha, eu sei que tem mais pessoas nessa manhã, e você está dizendo: eu quero alinhar a minha vida. Jesus está aqui, Jesus está aqui, há uma graça de Deus nesse lugar, e você não vai querer sair daqui de qualquer jeito, sem receber essa confirmação de que Deus está te convidando a algo. Nós queremos abençoar a tua vida,